dissertação. Vamos lá? Assunto: estrutura da dissertação, página 122, hein? Vocês basicamente já sabem, né, que o texto deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas aí, o que fazer na introdução? O que fazer no desenvolvimento? O que fazer na conclusão? É isso que nós veremos. Então a introdução, pessoal, já sabe que é o primeiro parágrafo do texto. Quando você começa o texto, você faz o seu primeiro bloco de linhas, que é o parágrafo. Ali, você está fazendo a sua introdução. O que é que deve ter nessa introdução? Ali é a parte em que o autor vai apresentar as considerações iniciais a respeito de um tema, principalmente a ideia núclea ou tese que será desenvolvida no decorrer do texto. Então ali você vai dar o seu posicionamento a respeito do tema, que é a ideia tese. Essa ideia base, essa ideia núclea, o principal, você vai desenvolver ao longo do texto. Então o que você afirma na introdução, você vai argumentar, você vai defender ao longo do seu texto, tá bom? Não pode se contradizer. Professor, quantas linhas eu devo fazer a minha introdução? A introdução é o menor parágrafo do seu texto. Se você fizer 3 linhas, tá bom. 5 linhas tá ótimo. 3 a 5 linhas é o ideal. Nunca muito a mais que isso, nem também fazer uma linha só, tá bom? Então, com poucas palavras, você faz a sua introdução. Eu coloquei um exemplo aqui em que eu propus para mim o tema aumento da intolerância religiosa. E aí eu fiz minha introdução. Veja como foi simples, ó. O Brasil é um país que nos possibilita desfrutar de uma diversidade de culturas, artes, paisagens, religiões e etc. Porém, algumas religiões não recebem o respeito e prestígio que deveriam, ocasionando crimes de intolerância religiosa. Então aqui eu introduzi minha ideia falando que o Brasil tem uma diversidade, porém na religião as pessoas não respeitam essa diversidade e acabam, né, justamente achando alguma para cometer intolerância religiosa. Vamos seguir agora para o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento, pessoal, você deve ampliar as informações a respeito do tema, a fim de convencer o leitor, justificando o seu ponto de vista anunciado anteriormente. Então, o desenvolvimento está ligado diretamente à sua introdução. Aquela ideia que você iniciou lá no seu primeiro parágrafo deve ser agora desenvolvida, ampliada, argumentada. Então, para você justificar, comprovar que a sua opinião, o seu pensamento é o mais correto, você precisa de bons argumentos. E esses argumentos não podem ser subjetivos, ou seja, pessoal, coisas pessoais suas, seu modo de ver, seu modo de pensar. Não, você deve ser baseado em coisas concretas, reportagens, matérias jornalísticas, evidências, citações filosóficas. Então, para isso, vocês já sabem que precisam ler e assistir jornais, né? Deve tomar muito cuidado com isso aí, ó, preconceitos ou perspectiva pessoal, porque algumas vezes, quando o tema é, por exemplo, como esse, intolerância religiosa, talvez o aluno que é evangélico acabe demonstrando um comportamento intolerante, mesmo que ele não saiba, mas ele acaba sendo intolerante. Então você deve sempre se autoavaliar para saber o que é que você pensa realmente sobre isso. E se você pensa dessa forma, quais são seus argumentos? Com base em que você pensa nisso? Qual a extensão do desenvolvimento? Geralmente é feito desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, ou seja, você tem 2 argumentos para defender a ideia que você apresentou na introdução e você faz isso com 2 parágrafos, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Cada parágrafo desse deve ter de 5 a 7 linhas, certo? Essa estrutura que eu estou passando, pessoal, de quantidade de linhas, se vocês fizerem o somatório, vocês vão perceber que vocês vão ficar com 20 linhas utilizando o mínimo e 30 ou quase 30 utilizando as medidas máximas, tá bom? Então é um bom mecanismo para os alunos que têm dificuldade com isso, né, com a contagem de linhas. E novamente eu produzi um desenvolvimento com base na minha introdução. Olha só. Primeiramente, é necessário esclarecer que as religiões de matriz africana
são as maiores vítimas de crimes de intolerância religiosa. Reportagens que exibem invasões aos terreiros e destruição de utensílios religiosos têm, infelizmente, ganhado cada vez mais espaço nos noticiários. Então aqui eu argumentei que a religião de matriz africana sofre muito mais do que outras religiões a questão da intolerância religiosa. E como eu posso afirmar isso? Eu comprovo isso através de reportagens que mostram de fato invasões a terreiros, depredações e coisas do tipo que cada vez tem aumentado, ganhando assim mais espaços, né? O vandalismo a terreiros também. Então isso aí é uma forma de argumentar utilizando algo que é convincente. De fato, todo mundo assiste jornal e percebe esse tipo de crime. Na conclusão, o que é que eu devo fazer na conclusão? A conclusão já é o final. Você já fez a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Então agora é hora de terminar a sua produção. E aí você tem seu último parágrafo, que é a sua conclusão. Nesse momento, você, que é o autor, deve retomar o conteúdo, pode registrar considerações finais sobre o tema, pode também sintetizar as ideias discutidas, fazer um breve resumo, pode reafirmar, de acordo com o ponto de vista apresentado na introdução, justificado no desenvolvimento, ou pode também apresentar uma solução para o problema. Então, na conclusão, você pode fazer muitas coisas, né? Se o problema tiver uma solução, é interessante que você apresente uma solução. Se o problema não tem uma solução, você pode fazer um resumo geral do que você falou. A conclusão você pode fazer em 7 a 10 linhas. Também é um parágrafo que não precisa ser tão longo, tá bom? Exemplo de conclusão dentro desse tema ainda da intolerância religiosa. Ó. Portanto, os crescentes crimes de intolerância religiosa devem ser levados mais a sério, tanto pela população como pelas autoridades. É fundamental a aplicação das leis que visam preservar centros religiosos e a educação familiar como forma de instrução e prevenção de crimes contra patrimônios e entidades religiosas. Então aqui eu afirmo, novamente eu digo, que a intolerância religiosa é crescente e que deve ter uma atenção maior das autoridades e da população. Além disso, eu proponho uma solução, que é a criação de aplicação de leis que visem preservar os centros religiosos, e também a educação familiar, que é importante para formar um cidadão cada vez mais consciente. Então ali, pessoal, nós vimos a questão do texto dissertativo, como é estruturar o texto dissertativo e cada etapa que deve ter. Agora vocês passam aí para a página 140, outro assunto, hein? Bem breve. Coerência e coesão nos textos, página 140. Textos dissertativos, pessoal, quando são bem escritos, eles devem ter clareza, objetividade, correção. Você mesmo pode fazer suas correções, perceber suas falhas. Tem que ter o uso preciso das palavras, reconhecer os plurais, também os conectivos, aquela ligação entre uma palavra e outra, e diversos outros fatores. Quando o texto é bom, é porque ele tem muita coisa, muita qualidade mesmo envolvido nele, certo? E a coerência e a coesão do textual são elementos que são essenciais para ter um bom texto dissertativo. Algumas vezes você talvez já tenha ouvido alguém dizer assim: ah, faltou coerência. Isso que você está dizendo não está coerente. O que é essa coerência que as pessoas falam? É essencial para o texto dissertativo. Olha o que é aí ao lado. Ó. Coerência, pessoal, consiste em você apresentar um texto lógico, harmonioso, sem contradições, bem estruturado, bem argumentado, seguindo uma sequência lógica, um sistema de ideias bem organizado. Então é isso aí, pessoal. Ter coerência é justamente isso. Sua introdução, seu desenvolvimento e sua conclusão de forma harmoniosa, bem ligado através das ideias. Não pode afirmar uma coisa em um parágrafo e afirmar uma outra que se opõe àquela em um outro parágrafo. A sua conclusão não pode ser algo fantasioso. Então, tudo isso são elementos que dão coerência ao seu texto. Um texto bem organizado, bem argumentado, seguindo uma sequência que prende o leitor, que o leitor quer terminar de ler. É um texto que apresenta coerência. E a coesão? A coesão consiste em você saber utilizar os conectivos entre palavras e orações. Por exemplo, em que momento eu devo utilizar o portanto?
Será que eu posso começar o texto com porém? Quando é que eu devo usar o no entanto, o contudo, o entretanto? Isso são conectivos. Esses conectivos, essas conjunções, cada uma tem o seu momento certo de ser utilizada. E você saber utilizar corretamente e usar corretamente é fazer bom uso da coesão textual. Então a coerência está ligada à harmonia do texto, à beleza, à ideia central bem desenvolvida, bem estruturada. E a coesão, justamente a ligação entre essas palavras, entre essas sentenças verbais, gramaticais, que devem estar totalmente de acordo, sendo ligadas corretamente. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, um pouquinho longo para terminarmos a nossa unidade. E a atividade para casa fica a página 136, 137, 138, 139, 141 e 142. Qualquer dúvida através do WhatsApp, hein? Estudem para as provas. Tchau, tchau.